Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto a Nuska de Alencar, ela que é psicóloga e doutora do Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora do evento Saúde Mental para alunos de pós-graduação da universidade. Professora, seja bem-vinda. A gente trata sempre como professora, viu, a Nuska, psicóloga. Ao programa Educação em Pauta, é bom tê-la aqui para a gente conversar sobre este assunto. Obrigada e obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse tema. De onde surgiu essa ideia, né? Eu confesso que apenas como leitor da sociedade, digamos assim, a gente observa que em muitas instâncias a gente tem uma sociedade bem doente, né? Eu não sou psicólogo, mas a gente vê que tem pelo menos muitos problemas. Não querendo trazer isso para os alunos de pós-graduação. Mas, sem dúvida, há um dado aí que talvez seja alarmante também. Mas como é que surgiu a ideia de pensar a saúde mental dessas pessoas que estão exatamente nesse período da pesquisa, da pós-graduação, seja mestrado ou doutorado? Isso. Um dos programas de pós-graduação da universidade, o programa de pós-graduação em psicobiologia, alguns professores perceberam que havia uma necessidade de conversar um pouco mais sobre esse tema com alguns alunos específicos, uns mais, outros menos, né? E eles me convidaram para fazer uma atividade, eu propus uma roda de conversa, nós fizemos 2 rodas de conversa nessa pós-graduação e eles abriram para outros pós-graduandos. E a gente viu, né, nessas rodas de conversa que de fato existe uma necessidade de uma intervenção nesse público, né? E aí esse público tem algumas diferenças em relação aos alunos da graduação, né? Porque na ocasião até os alunos que essa pós-graduação no CB perguntaram por que só os alunos de pós-graduação, né? Não, de pós-graduação. E na verdade a universidade tem programas para os alunos de graduação, né? Então a gente resolveu trabalhar um pouco... E até a partir da ciência estudantil também, né? Para um público muito específico, né? Da graduação. Mas a idade é outra, né? Não sei se você concorda comigo, a idade é outra, o momento é outro. O processo de vida é outro, né? Porque a gente está falando pós-graduação, mas de uma forma geral, mas é só para mestrandos e doutorandos, né? Então, ou seja, a lato sensu, que é a especialização, não se inclui não, aí, né? Neste momento não, porque aí o trabalho do mestrando e doutorando é um pouco diferente da especialização, né? Primeiro que o aluno de mestrado e doutorado, eles passam muito tempo, né, na universidade, e eles também trabalham na universidade. Embora o nome seja estudante, mas a atividade que eles realizam é de um profissional, né? Ou seja, é aquele famoso que a gente chega em casa e diz estudante profissional. Aí o pai diz, que história é essa? Você está estudando. Mas é um conceito que eu acho que a gente precisa até fazer com que o telespectador possa perpetuar essa ideia, né? De que realmente existe estudante profissional. Não só o que tem bolsa, mas o que às vezes também não tem bolsa, né? Isso, alguns não têm, né? E atualmente, nesse processo que a gente está vivendo no Brasil, a tendência é inclusive diminuir o número de bolsas e aumentar o número de problemas. Mas a gente tem que fazer esse alerta também para quem está em casa, né? Isso. Os pais, os Isso, amigos. Porque às vezes a pessoa chega em casa, você só estuda, né? E na verdade é um estudo muito... Não é só estudar, investigar, fazer a pesquisa, contribui para a universidade também. Por isso que a gente entende, né, nessas atividades que a gente vai fazer, que esses alunos, que a gente chama de estudante, mas a gente pensa eles um pouquinho trabalhador. Por quê? Porque a maioria deles estão a maioria não, todos estão no laboratório, né, de pesquisa, dentro da pós-graduação, contribuindo para o desenvolvimento da universidade também. E da sociedade. Da sociedade. São temas que vão... Isso. Surgiu com psicobiologia, não é? Isso. Mas a ideia é de que os outros alunos dos outros cursos também possam participar, não é? Isso. Inclusive, é aberto, a gente inclusive incluiu 5 vagas para estudantes de outras universidades. Está acontecendo todas no serviço de psicologia aplicada, isso, né? No CEPA, todas no CEPA. Às 9 horas. É importante dizer também, você telespectador, já aconteceu o primeiro evento, mas ainda tem mais 3, né? Eu vou fazer essa pergunta, vou apenas passar agora para você de casa, você que é aluno da pós-graduação e quem sabe está conturbado aí com a rotina de trabalho, de pesquisa, se quiser acompanhar lá o trabalho da Nuska, das psicólogas do CEPA, liga para o 3342 2234, né? O número vai aparecer aí para você, 3342 2234. Ainda voltando, Anuska, para falar sobre essa questão,
O aluno da pós-graduação já é um aluno que, por hora, tem um pouco mais de idade de quem faz especialização ou de quem termina a graduação. Alguns são professores, alunos, professores. Então, é um estágio que repercute em algum tipo de, digamos assim, de alguma distopia, alguma doença, ou algum problema voltada para a fase adulta, ou tem uma especificidade para exatamente essas pessoas que usam muito a cabeça, que pesquisam, que muitas horas lendo? Não, na verdade, não. O que a gente está pensando é mais o tipo de tarefa que essas pessoas vão ter, né? Tem alunos que saem da graduação e entram no mestrado. Tem pessoas que já estão trabalhando e entram no mestrado, ou pessoas que saem direto do mestrado para um doutorado. É variado esse público, né? Agora, a tarefa que a gente... é uma tarefa que exige muita responsabilidade, né? Porque no mestrado você tem uma colaboração maior com o professor. Quando você chega no doutorado, é o seu trabalho, embora você ainda seja dependente do seu orientador, né? Porque é aquela pessoa que vai lhe dar o norte, bagagem, mas ele não vai estar tão junto com você como ele está no mestrado. Mas são etapas de construção de uma profissão. Então, por isso que a gente pensa que ele é um pouco trabalhador, porque ele já tem seu registro de classe, né? Quem tem, em alguns programas já exigem, né, esse registro? E o registro. Eles têm produzir também, né? Alguns programas, você já tem que entrar no mestrado com um artigo. Para entrar no doutorado também, para sair do mestrado e do doutorado, você também precisa de uma produção que não é muito fácil, nem mesmo para os professores. E a maioria exige uma prova, né? A pressão é uma, digamos assim, uma instância que afeta muito esse dia a dia do pós-graduando, né? Porque você tem pressão, prazo para escrever, prazo para receber, para qualificação, exame de proficiência para quem não pede na entrada, e aí é prazo. Isso. Sem contar o dia a dia, às vezes tem gente que tem família, criança, outros trabalhos. Exatamente. Acho que o pior de tudo isso é a pressão? Isso, a pressão com a pessoa, com a própria pessoa, e a competitividade, né? Você começou falando aí da sociedade, a sociedade competitiva. E dentro de uma academia, né, não é diferente. A competição é muito grande, porque você vai competir, mesmo que você fale de cooperação, seja gentil, seja com o seu colega de laboratório, né? Porque alguns mestrados você faz junto com várias pessoas fazem a mesma coleta. O experimento e a pesquisa é diferente. E a produção é diferente, mas é uma competição muito grande por bolsa, né? Que a parte financeira é importante, especialmente para esse que você falou, ele já tem família, não tem trabalho. A competição pela produção mesmo, né? Você tem que ter o melhor artigo, você tem... Não é que você tem que ter, é que se criou essa ideia cultura, né? De que tem que ser o melhor, tem que fazer isso. E que é uma ideia que já vem dos programas de pós-graduação, né? O professor precisa, dependendo do programa, de X artigos, com quais, no mínimo B1. Então, eles querem isso também no aluno, né? Vivem com essa... É uma mistura de pressão, ansiedade e resultado também, não é? Não estou falando nem dos resultados da pesquisa, mas estou falando realmente dos resultados em números. Tem que ter isso, senão não consegue sobreviver. Isso, né? Então é uma demanda muito grande. Às vezes a pessoa vai ter, né, uma dificuldade de ler o texto, uma dificuldade de dormir, que não é patológico, né, no sentido de que é muita coisa para esse período para dar conta. O importante é salientar também, e não sei se estou certo, que nem todo mundo que faz pós-graduação está doente, né? Não, de jeito nenhum. Né? Por isso que a gente pensa que existem formas de levar estas atividades de uma forma mais leve, né? Porque embora tenha essa necessidade de fazer um produto, né, ter um produto no final, de ter essa produção, você tem como organizar essa atividade. Inclusive, essas palestras que a gente está oferecendo, nas rodas de conversa que a gente fez na psicobiologia, foram sugestões dos alunos, né? Então, assim, os temas também? Isso, porque uma das coisas que vai ser a nossa última palestra é a dificuldade de organizar o tempo, né? Porque tem muita coisa para ler, tem muita coisa para fazer, tem
Tudo é muito, né? Mas muitas vezes é que a gente fica confuso, né? Quando a gente vê muita coisa, a ansiedade aumenta e a gente não consegue organizar. Então, nossa última palestra, Jogue no Seu Time, que na verdade, estou chamando palestra, mas não é bem uma palestra, é uma conversa. É um encontro, né? Isso. Então, o professor Felipe Nalon, que ele é da psicobiologia, ele é biólogo e também administrador. E ele tem um trabalho com essa questão de manejamento do tempo, organização das coisas. Tanta coisa que a pessoa termina não sabendo por onde começar, né? Isso. E a nossa segunda, né, que vai ser dia 9 de outubro, que é com Simone. Simone é psicóloga. Doutora Simone Lopes de Mello, né, conversando sobre hábitos e técnicas de estudo. Isso. Ela faz essa atividade com alunos de graduação. Mas como ela também já passou por esse processo de mestrado e doutorado, então ela vai conversar, sugerir algumas dicas e formas de estudar. Porque às vezes a gente começa a estudar, porque alguém diz, você tem que ler tantas horas seguidas, ou você, eu tenho que ouvir uma música, eu tenho que parar, enfim. Cada pessoa tem uma forma de aprender. Algumas é melhor ouvindo, algumas é melhor fazendo. Isso é importante frisar, né? A não ser que, apesar do estudo e as aulas serem como uma matriz presencial ou os próprios livros, cada aluno tem seu subjetivismo, né? Alguns assistem videoaulas, outros gostam de ler, outros estudam ouvindo música. E pós-graduações como engenharia, às vezes é fazendo, né? Fazendo, né? Com a mão na massa. Construindo coisas, né? Algumas pós-graduações eles têm que construir um produto. Algumas são mais laboratoriais, né? Experimentos, outras são mais descritivas. Isso é bastante interessante. A primeira, então, foi a sua no último dia 25, né? Como vai sua saúde mental, que já é um pouco... Tá. Dá uma pausa aí. Quanto tempo? 11 minutos e 55. Tá, dá uma pausa aí. E foi, deu erro? A pilha acabou lá. Mas aí tem que falar tudo de novo? Só essa última pergunta. Que eu ia fazer uma revisão aqui, só das datas para quem está em casa Então vamos fazer. acompanhar. Faz todas. Eu preciso que você bata o branco aqui de novo na câmera dela. Porque eu mexi? Não é culpa sua. Oi? A professora já voltou. Já voltou. Agora você vai corrigir a imagem dela depois, na edição? Corrige, porque ela tinha acabado, ela terminou de responder, aí você fez o seu comentário, aí ela voltou para ela. Aí nessa hora já acabou. Aí no seu comentário quando ela terminar de responder, já corta para a próxima pergunta. Sim, entendi. Eu não, mas... A gente edita já eu fazendo essa intervenção agora, né? Pronto. Desculpa. Lembro, ela estava falando exatamente dessa questão das datas. Vixe, agora eu não lembro qual é o comentário. O comentário era voltando para a pergunta. A gente vê. Você começa a imagem em mim ou não? Tá. Pode ir? Então, Anusca, só para contextualizar o telespectador entender, já houve a palestra do dia 25, né, de setembro, como vai a sua saúde mental, que foi facilitada por você. Na próxima segunda-feira, então, no dia 9 de outubro, conversando sobre hábitos e técnicas de estudo com a doutora Simone, que a gente estava colocando, né? Eu acho que realmente entender um pouco disso. Outra pergunta, a questão do próprio sono, né? No dia 14 de novembro tem essa questão do sono com o doutor Felipe... Professora Carolina Azevedo. Perdão. O que fazer para dormir melhor, né? Isso. Então Porque, isso. inclusive, o sono foi uma das... acho que vou dizer campeão nas duas rodas de conversa que a gente fez na psicobiologia de queixa, né? Eu não estou dormindo direito, eu não consigo dormir, eu tenho sono e não adormeço. E dentro do programa de pós-graduação em psicobiologia, tem uma base de pesquisa que estuda sono. Né? Muita gente, às vezes, quando estuda, dependendo do caso, as pessoas não querem participar porque acham que já sabe, porque teoricamente sabe, né? Mas, ou lê sobre alguma coisa, né? Lê e acha que já tem como organizar. Né? Mas aí a professora Carolina vai dar algumas dicas de como fazer a higiene do sono.
Né? E às vezes a pessoa dorme pouco, mas está bem. Tá não bem, é questão né? de duração, é de você estar satisfeito. Ok, Anuska, a gente vai fazer um intervalo, mas eu acho que a gente ainda tem algumas perguntas sobre essa questão do sono. E você de casa não sai daí, já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. Voltamos a conversar no segundo bloco do programa Educação em Pauta com a Anuska de Alencar, psicóloga e doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora de um evento de extensão sobre a saúde mental dos alunos de pós-graduação. Anuska, ainda por curiosidade, digamos assim, né? A gente estava falando sobre essa questão da subjetividade, da personalidade, digamos assim, dos alunos. Alguns dormem mais, outros dormem menos. Isso afeta o estudo ou é bem mais aberto, pensando a partir da perspectiva de cada indivíduo? Digamos assim, alguns têm mais sono, outros têm menos. Mas até que ponto esse maior ou menor sono também pode se configurar como uma alteração na saúde mental, digamos assim? Certo. Então, na conversa com a professora Carolina, provavelmente ela vai falar que existem os grandes dormidores, os pequenos dormidores. Então, o que é interessante é você pensar como você era antes, como você era depois. Sim. Ou tipo, pense você no fim de semana, sem ter o que fazer. Que horas você costuma acordar, que horas você costuma adormecer. Né? Porque aí se você tem um parâmetro, quando você está... essa referência, né? Porque se você no final de semana dorme muito, então quer dizer que na semana, se você dorme muito, não está... se você não está conseguindo dormir, né? Você pode estar com algum problema. Ou você pode não estar dando conta dessas atividades todas. Por isso que é interessante essas duas outras, uma que vai ter antes, né, que é com Simone e com Nalon. Porque uma é a organização do tempo, como eu melhoro meus hábitos de estudo, porque eles são todos juntos, né? A gente fez as escolhas, foram sugestões de alguns alunos, né, de pós-graduação, e eles estão bem interligados. Né? E a primeira que a gente já fez era mais para a gente ter uma ideia. Repensar, né? Só pensar e repensar, né? Isso é bastante interessante. Porque a rotina às vezes é tão rápida, né? Que você às vezes esquece de pensar na sua própria saúde. Não, tenho que pesquisar, tenho que pesquisar, tenho que pesquisar. E a pergunta que eu faço é... Isso, só para terminar a questão do sono, dormir é super importante, porque as memórias elas são consolidadas durante o sono, né? Então, se a gente não consegue dormir, a gente vai ficando mais... preguiçoso, não é a palavra, mas é a única que veio aqui, né? Mas é mais lento para ler, mais lento para recordar e aí prestar atenção e aí a gente não memoriza direito, então vai virando uma bola de neve. Já altera realmente a percepção, né? No outro dia. E a questão do horário também, ou não tem a ver? Horário que você dorme, se você muda muito. Tem a ver. Agora, nas pós-graduações, dependendo do laboratório, dependendo do programa, você pode chegar mais tarde, sair mais cedo, dependendo da sua atividade. Tem outros que não, você tem que acordar muito cedo. Por exemplo, na psicobiologia, quem trabalha no campo observando saguis, por exemplo, tem que chegar muito cedo, porque tem que esperar os saguis sair da casinha na hora. Num horário específico, né? E eu digo que tem relação também do estudo em casa, né? Do estudo das bibliotecas, que são outras rotinas que são geradas a partir dessa pesquisa, né? Em casa... É melhor encontrar um lugar que tenha uma boa temperatura, que não tenha muito barulho, que você não seja muito interrompido muitas vezes, né? Que você tenha pelo menos uma hora, né, seguida de estudo. Recentemente, em matéria do Estadão, falou sobre exatamente essas pressões que potencializam casos de transtornos mentais em alunos e professores, na UFMG, não é? Isso. Em outra matéria, falou sobre os perigos de problemas que aconteçam nessa faixa possam ser levados ao longo da nossa vida. Realmente isso pode acontecer de alguns problemas que são desenvolvidos nessa etapa da vida? Sim. O estresse, por exemplo, a alta carga de trabalho, seja em qualquer momento da vida, ela é prejudicial. Né? Prejudicial por quê? Porque nosso organismo precisa de um momento para parar. Não é só parar naquele momento de dormir, né? Tem que parar antes, então, inclusive, você nem dorme se você está muito agitado, né? Então, em qualquer área, o estresse ele é um fator que pode potencializar ou desencadear o seu gatilho para o desenvolvimento de algum transtorno, né? Agora, o estresse, falando, é aquele
além do que eu posso normal, suportar, né? Porque é natural e é necessário a gente ter esse nível de estresse para a gente conseguir. Estresse, ansiedade, tristeza, raiva, isso a gente pode ter todo o tempo sem ser um transtorno São mental, combustíveis, né? Até porque tem alunos que só funcionam sob pressão, outros que quando você bota pressão ele dá uma pane, né? Isso. Cada um tem seu... Cada um tem a sua forma. E a ideia dessas atividades é que a gente faça promoção à saúde, que cada um encontre a forma de conseguir desenvolver melhor o seu trabalho sem esse adoecimento, né? Sem que a pós-graduação seja um motivo uma de pergunta... patologizar. Né? Entendi. É importante isso, né? Porque cada um tem o seu mundo, digamos assim. Uma pergunta interessante, mas do ponto de vista, talvez, da personalidade das pessoas. E aí talvez a gente esteja entrando em um caráter teórico ou matriz de pensamento da própria psicologia. A senhora pode até nos dizer se pensar dessa forma é correto ou não. Existe algum tipo de personalidade que seja, talvez, essa rotina laboratorial de estudo seja mais negativo para a própria pessoa, digamos assim, você talvez pudesse estar aproveitando sua vida ou buscando outra profissão, porque realmente a sua personalidade tem outra característica que não da ciência. Já chegou a ter algum caso com essa natureza, alguma coisa desse tipo? Sim, eu não diria a personalidade, né? Eu diria... Porque a personalidade na própria psicologia é um pouco complicado, né? Dentro dos transtornos de personalidade, né, que estão no DSM, na CID-10, não também. Mas a forma da pessoa, né, encarar a vida, de ver a vida, interfere. Nem todo mundo... Nasceu para fazer uma determinada atividade. Nem todo mundo precisa ir para a academia e ser professor, né? E ser professor pesquisador. Que as pós-graduações é para isso, né? Eu me preparo, me profissionalizo para eu ser professor, pesquisador. Exatamente. Né? Então, nem todo mundo tem o perfil de pesquisador. Então, algumas pessoas gostam mais de fazer isso e outras menos, né? Isso. Então, não é porque também a gente está numa fase, você falou também no início, todo mundo muito confuso, mas todo mundo quer tudo, né? Todo mundo quer fazer logo um mestrado, fazer logo um doutorado. Atingir estabilidade, ter o seu carro, a sua casa. Então, essa geração é uma geração que é muito cobrada também, não é isso? Está politizada, participar da discussão social. E nem todo mundo precisa estar ali naquele lugar de um doutor, né? De fazer uma pós-graduação. Nem todo mundo precisaria. Né? Tem gente que se satisfaz com qualquer outra atividade, não é? Cada um tem sua. Eu acho que uma pergunta interessante, que eu acho que a gente poderia fazer esse diálogo, qual a diferença, então, do apenas você achar que está cansado? Porque às vezes você achar, eu estou esgotado, não consigo mais ler um livro, ou então não estou conseguindo realmente trazer algo positivo para a minha pesquisa, digamos assim, porque eu estou tão cansado, fazer algo útil, e quando isso não é mais apenas um cansaço e passa a ser um esgotamento mental. Qual é essa diferença básica? Uma das coisas que a gente tem que pensar é quanto tempo você está neste cansaço. Né? Sim, você está cansado assim, há mais de 3 semanas. Dentro dessas 3 semanas, você dormiu, quanto tempo você dormiu. Então, avaliar você antes e depois. Agora, sempre eu falo isso antes e depois, não é antes, assim, não sei quantos anos atrás, não. Tem que ser pelo menos na sua idade, na sua função profissional, né? E avaliar o quanto está impedindo que você realize a sua atividade. Né? Porque aí, se não está conseguindo realizar a atividade... Tem algum problema, né? É isso. Aí a gente pode dizer que pode precisar de uma ajuda maior. Entendi. Né? Por isso que eu achei bastante interessante, Anuska, aqui, saindo um pouco das perguntas, mas apenas como uma contribuição, porque a educação, sem dúvida, não está apenas na discussão política ou teórica, está no dia a dia de quem está estudando, né? E esse evento, esse programa é muito interessante com essa perspectiva. Obviamente que tem esse recorte para a UFRN, mas quem sabe as outras instituições possam pensar isso, né? Isso. Ou até as próprias escolas de ensino médio, né, possam ter esse acompanhamento. Isso, porque a ideia que a gente tem é que essas pessoas prestem atenção, né, na sua qualidade de vida enquanto mestrando ou doutorando, antes de adoecer. Provavelmente algumas pessoas, né, ouvindo a divulgação, vão chegar lá já adoecidos.
Né? Mas aí Entendi. nessas rodas de conversa, que a gente já fez uma e pretende fazer mais o ano que vem, aí a gente vai identificando aquelas pessoas que precisa de um apoio maior. Em vez de eu fazer uma entrevista com cada um, a gente faz essas rodas de conversa e a gente já identifica, como se a gente tivesse... É uma avaliação e a gente vê aquelas pessoas que precisam de um cuidado maior, de uma escuta individualizada, talvez, ou de um grupo terapêutico, ou de participar mais ainda, né, de rodas. Tem algum... como é o primeiro ano, talvez não tenha, mas aí fica mais uma pergunta por curiosidade. Aí vocês se identificaram, e também não vão para a parte da ética, que eu não vou pedir para citar casos, mas eu digo, de maneira geral, tem alguma ideia que passou pela mente até das psicólogas ou dos professores que participaram, de se existe algum vínculo com alunos, por exemplo, com altas habilidades, ou alunos altas habilidades superdotados ou não, com esse tipo de inquietação, digamos assim, ou não? Não tem nada a ver. A gente não fez nenhum estudo para falar dessa questão de altas habilidades, mas o que a gente sabe, né, e tem nos programas, que é uma das preocupações, pessoas que você percebe que tem alta habilidade, que tem um perfil de pesquisador, né, que é aquela pessoa que busca, que faz conclusões, né, baseadas nesses dados que está coletando e que desistem chega próximo à conclusão do mestrado ou do doutorado e desiste, né, sem a gente ter observado nenhuma patologia, digamos assim, né? Então, às vezes até a própria falta de motivação, nem se... A falta de motivação pode se configurar como uma patologia? Pode, inclusive nessas rodas que a gente já fez, várias pessoas disseram a seguinte frase: eu estou fazendo isso para quê? São 6 anos para quê? Né? Porque assim, é um investimento de 6 anos, né? Principalmente quem só teve o mestrado e o doutorado como experiência, né? Sem ter um emprego ainda, pergunta: para que eu estou fazendo isso? Porque, assim, a ideia é você se tornar professor de uma universidade, pesquisador, né? Se a certeza às vezes também não é, né? Sobretudo nessa instabilidade política, será que realmente todos os que vão serem pós-graduados vão ter o seu emprego, né? Essa é uma pergunta talvez chave aí nessa... Isso. Outra coisa que aconteceu muito nessas rodas é a questão da competição, né? Porque é um espaço competitivo. Né? Ou seja, a vaga que vai ter de professor, ou seja, a vaga no grupo de pesquisa, né? A escala, a hierarquia no grupo de pesquisa. Se vai ser orientado ou não pelo aquele professor. Isso. Ou às vezes até o próprio convívio, né? Eu acho que a gente pensa sempre que é só a pesquisa individual que vai dar problema. Mas às vezes o próprio convívio com o orientador dá também, não é isso? Foi uma das coisas que surgiu também, dificuldade com o orientador, com os colegas, né? Exatamente essa questão de competição. Inclusive tem alguns que dizem assim: mas eu não sou competitivo, só que eu termino tendo que ser... Se transformando para sobreviver, né? Isso. Ok, Anússia, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu acho que deixamos o recado, né? Sobretudo para esse tipo de público. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Muito obrigada. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, fazendo o convite para na próxima semana você sintonizar aqui no mesmo canal, às 10 horas da manhã, tanto no sábado quanto nas representações do nosso programa, aos domingos às 10 horas da manhã. A gente se vê na próxima semana. Até lá.